essa palavra nos garante que nós seremos, receberemos a adoção de filho e também parte da herança. Qual a herança, querida? A herança de Cristo Jesus, herdar com ele o reino dos céus. Versículo 3. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Queridos, não existe um texto mais claro para nós, para mim e para você, sobre conhecer quem você realmente é. Não existe uma forma mais poderosa para você conhecer quem você realmente é do que você chegar até a presença de Deus. Porque quando você chega até a presença de Deus, toda a máscara religiosa cai, todas as escamas, né, dos teus olhos que está ali vedando para que você veja muitas das vezes o seu próprio ser que você está precisando ver, porque a base do evangelho, querido, é o arrependimento. Jesus pregou a seguinte mensagem: arrependei-vos, pois, e crede no evangelho. Beleza. Arrepender do quê? Como que eu vou me arrepender se eu não me conhecer? E como que eu vou me conhecer se eu não conhecer a Deus? Porque, queridos, você que está me ouvindo, aonde quer que você esteja, às vezes você tem em sua mão um aparelho, um smartphone, você tem um computador, você tem diversas coisas que você está usando neste momento. Não existe uma maneira melhor de você conhecer um aparelho como esse do que você ir lá na fábrica, na montadora. Lá você vai conhecer peça por peça como ele é montado, qual é as suas funções de forma geral, né? Nós temos aí vários itens que você pode ir até a montadora, ou seja, o criador daquele mecanismo, seja um programa de computador, seja o próprio computador. Se você for lá na origem daquele primeiro, daquele que fez, daquele que criou aquilo, você vai saber o que realmente aquele aparelho faz ou o que ele pode fazer. Então, quando a palavra está dizendo aqui, ó, o ouro e a prata são provados pelo fogo. Por quê, queridos? Porque se você não sabe, a melhor forma de você purificar o ouro, que às vezes o ouro ele é encontrado, às vezes não, na maioria das vezes, né? Ele não é encontrado as pedras purificadas de ouro, é só misturado no meio de outros tipos de minérios, como pedras, ferro e outros mais. Então a melhor forma de limpar o ouro e a prata é no fogo. Porque o fogo queima todas as impurezas que estão misturadas ali no ouro e deixa ele purificadinho. Né? É ouro ainda? É claro que é ouro. Mas dá para você pegar ele lá, extrair ele da mineradora e já ir usar? Não dá. Né? Ele é ouro, mas está misturado com outras coisas. Então a melhor forma de eu e você nós conhecermos a nós mesmos é nós indo até ao Criador, até a fábrica, é até aquele que conhece. Queridos, porque às vezes nós vestimos as nossas máscaras religiosas, nós estamos falando de máscara, mas não é essa do Covid não, queridos. A nossa máscara religiosa, às vezes nós vestimos a nossa máscara de autoridade superior, seja num poder legislativo, judiciário, executivo, ou melhor, para ficar mais claro, né, para você entender melhor, ou seja na política, ou seja em uma empresa, ou seja numa hierarquia religiosa, nós vestimos as nossas máscaras e passamos ali uma certa imagem. Mas quando a gente chega diante de Deus, quando eu tenho muito essa experiência no meu cotidiano,
que as pessoas às vezes veem a gente pregando por aí e acham que a gente presta, vamos dizer assim, né? Mas eu tenho muito isso no meu cotidiano, quando eu entro no meu quarto para falar com Deus, não de forma religiosa, porque às vezes a gente fazemos uma oração, né, belíssima para as pessoas ouvir, mas com Deus não dá para você ficar com essas demagogias. Com Deus, querido, tem que ser transparente. E quando você chega até Deus, a primeira coisa que Ele faz é mostrar quem nós realmente somos. Para você que conhece a palavra de Deus, você vai até Isaías capítulo 6. Isaías, ele não se tornou um profeta a partir do capítulo 6. Ele foi um homem que provavelmente foi criado desde pequeno na escola de profetas. Ele já era um profeta formado, um homem que já profetizava sobre Israel. Né? Profetizar sobre Israel não era como hoje, que todo mundo bate no peito e diz que é profeta. Precisava de ter uma formação e uma inspiração por Deus, sobre as quais quando ele ministrava, algo acontecia, né? Se você vê aí, por exemplo, a história de Elias estendeu a mão, disse que não ia chover por 3 anos e não choveu. Deus mandou ele falar aquilo? Não, ele simplesmente falou e Deus honrou a sua palavra. Então Isaías já era profeta. Nós não estamos falando, porque às vezes a gente fala sobre chegar até Deus para ver quem você realmente é, e aí você lembra das pessoas que estão aí na rua, o cara que está na calçada, que está bêbado, que matou, que roubou, as pessoas lá do presídio, realmente, eles estão precisando chegar até Deus. Não, não é, querido. Eu estou falando de um homem que talvez em nossos dias, talvez aqui no Brasil, não existe um homem igual como era Isaías. Era um homem extremamente preparado do ponto de vista religioso, ético, moral. Era um homem, de modo ou outro, top de linha. Top como poucos. Porém, ele tinha toda uma instrução religiosa, né? Ele tinha uma instrução para ser profeta, né? Toda uma base acadêmica, vamos dizer assim. Ele tinha a inspiração de Deus, né? Que é a inspiração para poder ministrar e falar das grandezas de Deus, para ministrar sobre as pessoas, para levar sentenças sobre as pessoas. Porém, Isaías ainda não tinha visto a glória de Deus. Ele ainda era um homem teórico, vamos dizer assim, sobre Deus. Como às vezes a maioria de nós somos assim, teóricos sobre Deus. Nós temos uma inspiração, lógico, que o Espírito Santo ele nos inspira, às vezes, pregar uma boa mensagem, nos inspira até sobre revelações, né, de algumas coisas. Ele traz essa inspiração sobre nós. Às vezes nós temos uma boa formação acadêmica na nossa oratória, na nossa forma psicológica de lidar com as palestras, com o público. Às vezes nós temos todo um parâmetro que para as pessoas nós somos um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas nós estamos falando aqui, e Isaías era essa pessoa. Mas quando ele chega no capítulo 6, ele vai para entrar no templo, ele tem uma visão da glória de Deus. E quando ele tem essa visão da glória de Deus, se você olha o capítulo, Isaías do capítulo 1 ao capítulo 6, ele está profetizando sobre Israel. E a maioria de suas profecias, de suas palavras, é ai de ti, é ai disso, ai da cidade fulana, ai do rei cicrano. Mas quando ele tem uma visão da glória de Deus, ele esquece todos aqueles ais que ele ministrou sobre as pessoas que estavam à sua volta. Então ele volta para si mesmo. Então ele libera a palavra. É exatamente o que eu vejo aqui no versículo 3, dizendo, olha, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. E então, quando Isaías tem a visão da glória de Deus, ele então vê quem ele realmente é. E ele diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros,
Queridos, nós não estamos falando de um homem que ficava nas esquinas contando piadas sujas. Nós não estamos falando de um homem que ficava nos montinhos fofocando da vida dos outros. Não, nós estamos falando de um homem que suas palavras eram medidas. Ele era treinado desde pequeno a ter as suas palavras medidas. Ele não podia falar qualquer coisa, porque ele era um profeta. E o profeta não podia sair pronunciando qualquer coisa por aí, né? Quando ele tinha esse encargo profético, ele não podia sair ministrando qualquer coisa. Os irmãos vão olhar a vida de Eliseu, era um cara revoltado, era um profeta, mas era um cara revoltado. Uma certa vez os meninos estavam zombando dele, né, tirando onda com ele. Ele ministrou que uma ursa ia comer aqueles meninos, e assim foi feito, porque o profeta não pode sair falando qualquer coisa. Isaías era este homem, mas quando ele tem uma visão da glória de Deus, ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Queridos, o que eu quero trazer para você neste momento? Porque nós estamos falando aqui de um homem que, para o nosso ponto de vista religioso, era santíssimo. Mas quando ele via a glória de Deus, ele então tem uma visão do quão miserável ele é. E daí você vai para o contexto da palavra de Deus, você vai no capítulo 4 de João, Jesus se encontrando com a mulher samaritana ali no poço. Nós estamos falando de uma mulher que estava ali, tinha 5 maridos e estava caminhando por sexto, né? Jesus disse que, olha, o que você tem não é seu. Ou seja, era uma pessoa extremamente pecadora. Nós estamos falando de uma mulher que no contexto de hoje já seria assim, bem estranho, né? Uma mulher que teve 5 maridos e está no sexto já. Agora nós estamos falando 2000 anos atrás, num contexto extremamente religioso do povo judaico. Isso era extremamente pecado. Na cabeça daquela mulher, ela era completamente imunda, ela jamais teria direito de chegar diante de Deus. E quando ela chega até Jesus, que Jesus se revela para ela quem ele é, aquela mulher, ela sai dali com uma visão totalmente diferente de si mesma. Ela já sai dali pregando sobre Jesus, sobre o Messias, com uma autoridade tal que a cidade que ela morava, toda ouviu a sua mensagem e veio até Jesus. Então observe o que a glória de Deus faz. A glória de Deus pega nós religiosos, que achamos que estamos no topo, e a glória de Deus mostra que nós não somos nada. E a glória de Deus, querido, observe você que está me ouvindo neste momento, você que talvez está até de ressaca porque encheu a cara esse final de semana. E quando a gente fala de Deus, você até se sente ofendido, porque não se acha digno de chegar até a presença de um Deus. Né? Às vezes você se sente ofendido por causa disso, porque nós somos... Eu tiro por experiência própria, porque eu já vivi nessa vida de bebedeira e tal, a vida promíscua, e quando alguém falava de Deus para mim, eu me sentia ofendido, porque a gente fica como um animal. Eu não sei se você já teve a experiência de encontrar um animal selvagem machucado. Ele está precisando da sua ajuda, ele está morrendo ali, mas se você vai pegar ele te morde, ele te avança. E assim é a nossa situação. Você não se vê digno de chegar diante de Deus. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver uma revelação da glória de Deus, eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de você entrar dentro de uma igreja onde muitas das vezes você será excluído. Eu estou falando de você ter uma revelação da glória de Deus. Se você tiver uma revelação da glória de Deus, Deus vai mostrar quem você é. E você é. Aí dentro de você existe uma parte de Deus aí dentro, que está às vezes sufocada pelas emoções, né, pelas frustrações da vida, às vezes até pelo cansaço físico, porque às vezes você ingeriu muito álcool, muita droga, né, tudo isso sufocou a partícula de Deus que há aí dentro de você, que é o teu espírito. Mas quando você tiver essa revelação da glória de Deus, você vai ver que você não é uma pessoa que está jogada
como que eu vou dizer, sem nenhum destino, sem nenhum rumo, vivendo apenas a esmo, você vai ver que você é filho, e filho de Deus. Que você não é apenas uma criatura que Ele criou e jogou no mundo, mas você vai ter a revelação de que você é filho. E Jesus, Ele veio para isso, para nos tornar filho de Deus. Amém, queridos? Você que está nos ouvindo, que possa ter essa experiência com Deus. Deus, Ele não está limitado